Bom dia, meu povo. É uma grande satisfação estarmos novamente dividindo conhecimento e aprendizagem. Estamos esse ano com a artes. Ano passado estivemos também com a artes na turma do oitavo ano. E esse ano vamos prosseguir com a artes no nono ano. Me chamo Antônio Valdemar de Carvalho, sou professor de artes. E esse ano vamos interagir em nossas aulas, usando esses recursos de gravação e outros recursos também que as tecnologias nos proporcionam. É uma alegria estar dividindo com vocês aquilo que a gente entende, aquilo que a gente propõe como área do conhecimento no campo da arte. E o nosso primeiro conteúdo, o primeiro capítulo do nosso livro, ela traz essa temática, a relação da arte com o meio ambiente. E aí a gente começa a fazer uma reflexão. Que relação a arte tem? Qual é esse tipo de relação que a arte tem com o meio ambiente? A arte, desde os primórdios, que a arte se relaciona com a natureza. O homem começou as primeiras manifestações de arte foram, como se diz, nas cavernas, e o homem se utilizava de meios, recursos adquiridos na natureza para produzir a sua arte. Neste slide, nós iniciamos com um questionamento. A arte alerta para o meio ambiente? E a resposta para essa pergunta é uma resposta positiva. Com certeza, a arte alerta para a preservação ambiental. Nessa imagem, nós temos aí uma imagem produzida na computação gráfica, em que nós temos as mãos segurando o planeta, ou seja, cuidando do planeta. E é como se diz, um alerta. Nós precisamos cuidar do meio ambiente. Cuidado este necessário para que a vida continue existindo sobre o planeta. Nesse próximo slide, nós temos aí uma pintura, ou seja, a arte se manifesta como um alerta para os recursos, para a preservação dos recursos naturais, em praticamente todas as manifestações artísticas. Nós temos aí na pintura. A pintura, nessa pintura a gente observa o quê? O pulmão humano. Mas esse pulmão humano formado pela união de duas árvores, de dois troncos de árvore com suas copas. Ou seja, isso leva-nos a entender de que a nossa capacidade de respirar o oxigênio dependemos da natureza, ou seja, das florestas e matas. Portanto, essa necessidade faz com que ainda mais a gente tenha aquele cuidado de preservar o meio ambiente. Ou seja, vamos preservar enquanto há tempo. Nesse outro slide, nós temos aí uma imagem, que é um desenho gráfico. Nós temos a imagem de um homem costurando aí uma árvore que foi cortada, provavelmente pelo machado, pelo desenho, como se fosse um corte de machado. E aí nós temos, conserte enquanto há tempo.
Ou seja, vamos preservar o meio ambiente enquanto é possível. E em todos os recursos, em todas as linguagens artísticas, a gente observa que a arte tem como função alertar, ou seja, desenvolver o senso crítico do cidadão para a preservação ambiental. Nesse outro slide, nós temos aí uma obra de Vicky Muniz. Vicky Muniz é um artista que ele ganhou assim um conhecimento mundial. Ele faz um trabalho utilizando resíduos e, juntamente com os moradores e catadores de lixo de uma comunidade do Rio de Janeiro, ele fez uma série de obras que é uma instalação. O que é instalação? É um tipo de manifestação de arte efêmera em que o artista monta alguma coisa por um curto período de tempo, mas fica o que? O registro dessa instalação. E Vicky Muniz fez essa série de instalações que ele intitulou como Lixo Extraordinário. E aí nós temos uma imagem, é como se fosse uma pintura, mas aí não é uma pintura. Ele criou essa imagem utilizando resíduos, ou seja, lixo. O lixo de cor mais clara, essa parte mais branca, de cor mais escura, vai juntando para formar os tons de preto, acinzentado e de marrom, enfim. E ele fez releitura de várias obras. Aí é uma obra mundialmente conhecida, que ele fez essa releitura. Se não me engano, essa obra é de Cavalcante, mas não vou afirmar com certeza, porque me foge um pouco da memória o autor desta obra e o título dela. Ele não intitulou, no site que eu pesquisei sobre Vicky Muniz, ele não intitulou essas releituras. Só intitula o quê? O nome dado à instalação, que é Lixo Extraordinário. Nessa outra instalação, Vicky Muniz criou essa imagem, essa instalação, a pedido de Hans Donner, um funcionário da Globo, que é responsável em criar essas vinhetas e apresentações de novela. E essa imagem, essa instalação, ele criou justamente para ser exibida na apresentação da novela Passione, da Rede Globo. Me recordo que ela passou no horário das 8 horas, mas eu não me recordo o ano. E aí nós temos essa imagem, ela também é uma releitura, que muitos artistas famosos, em outras épocas, pintaram ou esculpiram uma imagem semelhante a esta, que eles intitularam O Beijo. E Vicky Muniz fez essa instalação a pedido da Rede Globo, e ela foi exibida na Rede Globo durante a novela. Essas instalações foram criadas por Vicky Muniz e depois eles fazem a fotografia delas, e essas fotografias tornam-se realmente a arte. Fica o registro dessa arte. Porque a instalação é uma manifestação de arte efêmera, ou seja, muito passageira. E esse é, como se diz, o grande exemplo da relação da arte com o meio ambiente, com a preservação ambiental. E todo o recurso arrecadado com esse projeto de Vicky Muniz, boa parte desse dinheiro ele empregou, ele doou para as organizações e moradores de rua do Rio de Janeiro que trabalham com lixo, catando lixo. A gente sabe que isso é algo presente na sociedade atual, as pessoas viverem, muitas pessoas vivem de quê? De catar lixo e vender.
E aí nós temos um poema intitulado Girassol, de Vinícius de Moraes, em que esse poema também faz essa alusão ao meio ambiente e à natureza. Esse poema de Vinícius de Moraes, ele não faz um alerta. Ele utiliza a natureza como sendo uma fonte de inspiração. Em todos os momentos da história, da arte, a natureza tem sido sempre uma fonte de inspiração para os poetas, para os pintores, enfim. E o poema diz: sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Roda, 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 rodador. Vai rodando dando mel, vai rodando dando flor. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Gira, 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 girassol. Redemoinho como martelinho como sol. Enfim, a arte é intimamente ligada à natureza. Ora, alertando, ora, a natureza é uma fonte de inspiração para a arte. E aí, nós temos também, como se diz, exemplificando o poema com uma pintura famosa de Van Gogh, Os Girassóis. Van Gogh, como se diz, foi um grande pintor no final do século XIX, início do século XX. E na época em que ele produziu a sua arte, ele não teve nenhum reconhecimento. Enquanto vida, ele nunca conseguiu vender nenhuma tela. Depois que ele faleceu, é que veio o reconhecimento. Isso acontece com muitos artistas, acontece com muitas categorias de arte. Mas Van Gogh nunca desistiu. Ele não tinha condição de se manter só pintando, mas tinha um irmão dele que tinha recurso financeiro e patrocinava. O sustentava financeiramente e comprava também materiais para que ele pintasse. Enfim, a arte se relaciona com a natureza. Relação é esta aqui. Ora como fonte de inspiração, ora como o objetivo de desenvolver em nós o senso crítico para a preservação do meio ambiente. É alertar, é mostrar a necessidade de conservar a natureza. Enfim, esta e muitas outras obras que nós podemos perceber, elas têm essa capacidade de fazer esta relação da arte para com a preservação do meio ambiente.